Seja bem-vindo também. A paz do Senhor. Fica à vontade aí, de pé ou sentado. Tem uma multidão de pessoas querendo ouvir Deus através da sua vida. Amém? Deus abençoe. Amém, obrigado. Eu vou sentar, então, porque eu sou um pouco grande. Eu acho que assim fica mais à vontade, né? Meus irmãos, a paz do Senhor. A paz do Senhor. A você de casa que está nos assistindo, a paz do Senhor. Eu, antes que esqueça, de primeira mão, eu quero mandar um abraço para o André Lopes Martins, é o regional do setor Sul ABCD, né? Está acompanhando a live aí. Meu querido, forte abraço para você. Irmãos, eu quero falar sobre um tema muito importante e que tem sido menos falado no decorrer do tempo, que é a unção. Eu lembro que há 15 anos falava-se muito sobre unção, né? O irmão que estava na igreja falando em línguas estranhas, ou então, né, profetizando, aí o pessoal falava, olha, o irmão está cheio da unção, né? Mas nós iremos falar aqui nessa noite sobre a unção, o significado, e tem vários personagens bíblicos, né, que nós poderíamos falar aqui nessa noite, mas vamos pegar apenas dois deles, que é o rei Davi e o rei Salomão. Vamos ler em 1 Samuel, capítulo 16, o versículo 13. Samuel, capítulo 16, versículo 13. É isso aí. Aqui, meus irmãos, esse versículo, ele descreve o momento em que o profeta e juiz Samuel unge a Davi. Ele pega ali o chifre cheio de azeite e despeja sobre Davi, ungindo-o como rei de Israel. A gente vê, claro, além de ser um ato simbólico, tem um grande significado. Diz assim, Samuel apanhou o chifre que estava repleto do melhor azeite e ungiu-o na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito de Yahvé, o Espírito de Deus, assenhorou-se de Davi e Samuel retornou para Ramá. A minha versão aqui é um pouco diferente. É essa mesmo? Então vamos ficar com ela. Porque aqui na minha versão diz assim, que Samuel pegou o chifre cheio de azeite, ungiu a Davi na frente dos seus irmãos, e o Espírito do Senhor dominou a Davi. O Espírito do Senhor dominou a Davi, e daquele dia em diante ficou com ele. E Samuel voltou para Ramá. Por que Samuel voltou para Ramá? Porque isso aconteceu em Belém. Isso aconteceu em Belém. De acordo com Eusébio de Cesareia, os escritos de Eusébio de Cesareia, de Belém até Ramá tinha cerca de 15 quilômetros. Aí, essa história é muito linda e começa a ficar muito interessante porque a gente começa a questionar, levantar alguns pontos. Por que Samuel teve que sair de Ramá e ir até Belém ungir a Davi, o filho de Jessé, como rei? Qual que era a importância disso? Nós sabemos que Israel, durante um bom tempo, ele viveu o tempo da teocracia. O que é isso? O governo teocrático. O governo, o povo era governado diretamente por Deus. Então Deus passava as diretrizes para os profetas. Os profetas, em acordo com os juízes, aplicavam a lei, preservava a lei, cuidava para que a lei fosse executada de acordo com os princípios de Deus. E muito bem, porque quando eles iriam guerrear, eles falavam assim, olha, precisamos consultar o profeta. O profeta vai consultar a Deus se devemos ir pelo lado oeste ou pelo lado leste,
norte ou sul. Temos que, essas táticas Deus dava para eles. Olha, vocês vão tal hora da noite, porque aí eu serei com vocês, a vitória será de vocês. Deus cuidando do seu povo. O povo de Israel olhou para as cidades vizinhas e falou assim, peraí, nós falamos com os profetas consultam a Deus, a gente não vê Deus. Mas o povo, aí as nações vizinhas, circunvizinhas, elas têm um líder. Elas têm um rei que elas chegam para ele, conversam com ele e ouvem ele também. Nós queremos um rei assim. Nós queremos ser governados dessa forma também. Então, o juiz e profeta Samuel inaugura a monarquia. O governo deixa de ser teocrático e passa a ser monárquico, a monarquia. E unge, então, a Saul como rei. Saul governa por 40 anos. No início ele governa muito bem. Ele olha, observa os princípios de Deus, a lei, ele honra a Deus. Mas com o passar dos anos, ele começa a ferir os princípios de Deus. Deus reprova Saul, então ele levanta Samuel dizendo assim, Samuel, eu lhe ordeno que saia de Ramá e vai até Belém ungir um novo rei. A distância entre Ramá e Belém dos problemas era o menor. Qual era o maior problema? O rei Saul descobrir que Samuel estava indo ungir alguém para ser rei em seu lugar. Porque Saul poderia muito bem julgar Samuel por traição e condená-lo à morte. Então Samuel tem que agir com estratégia, com sabedoria. Ah, mas foi Deus que mandou, eu vou e Deus vai cuidar. Não, Deus mandou, mas eu vou agir com sabedoria. Eu vou agir com prudência. Eu vou criar táticas para chegar até lá. Meus irmãos, qual é o significado dessa unção? O que significa unção? Unção é a capacidade dada pelo Espírito Santo a alguém para fazer algo extraordinário, ou para fazer o que a maioria não consegue fazer. Isso significa unção. Sabe aquele assim, a unção de Deus é algo que vem para capacitar. A unção vem para capacitar. Eu digo a você que se Davi não tivesse recebido a unção de Deus, ele não teria persistido, ele não teria resistido, ele não teria vencido. E eu e você só iremos vencer se nós tivermos a unção de Deus. É por isso que Davi, depois que foi ungido, ele se deparou em um momento em que teve que guerrear com Golias. A capacidade dada por Deus fez ele vencer Golias. Mais adiante, para você ter uma ideia, Davi, ele é levado, para quem conhece a história, para quem não conhece, Davi, quando ele mata Golias, Saul agrada de Davi e leva Davi para o palácio. Você vai morar aqui comigo. Então, essa unção deu capacidade a Davi para tocar a harpa e expulsar e expelir os espíritos que atormentavam Saul. Unção. Mais adiante, o Saul ele se volta contra Davi e começa a persegui-lo. Lembrando que Saul é um grande ditador e coloca todo o país contra Davi, perseguindo Davi. Davi desanima, Davi esmurece. Talvez se fosse eu ou você, teríamos jogado a toalha, teríamos desistido. Ah, está todo mundo contra mim. O mundo virou contra mim, eu não tenho mais condição, ninguém gosta de mim. Quando a perseguição começa contra Davi, ele firme, ele corajoso, ele determinante, ele determinado, ele acreditando na promessa de Deus, diz: vou perseverar, vou lutar, vou resistir, eu vou chegar aonde Deus disse que eu irei chegar. Eu vou estar onde Deus disse que eu estaria. Se apegou na promessa de Deus. Que fantástico isso. Mas sem a unção ele não conseguiria.
Tem um momento que a história diz que Davi, fugindo de Saul, ele vai se esconder numa caverna chamada Caverna de Adulão. Depois chega 400 soldados, 400 homens, que estavam indo em direção a Davi para capturá-lo, não. Esses 400 soldados foram também morrer nessa caverna. Soldados amargurados, soldados sem esperança. Eu estou me referindo a soldados porque Davi, na caverna, pegou aqueles homens sem esperança, amargurados, sem perspectiva, e sem expectativa e sem esperança de viver. Aqueles homens que outrora eram condenados pela sociedade, reprovados pela sociedade. Davi, com a unção de Deus, consegue transformar aqueles homens, simples cidadãos, em soldados valentes. Desses 400 soldados, ele ainda faz uma peneira e separa 37 que são conhecidos como os valentes de Davi. Davi consegue desenvolver naqueles 400 homens sem esperança, consegue desenvolver habilidades militares. Sem a unção, Davi não teria conseguido fazer isso. Mas, resumindo, a unção aqui está tão grande, né, que a lâmpada até caiu. É a unção, né? Glória a Deus. Mas depois que Saul foi morto, Davi assumiu o trono. Você pensa que agora já era mil maravilhas? Não. Ele inicia o seu reinado assumindo apenas Judá e enfrentou tamanha resistência para conseguir consolidar o seu reinado. Como que Davi conseguiu superar tudo isso? Por causa da capacidade que Deus deu a ele. Eu não sei, você aqui presente ou você aí na sua casa, de repente você está numa situação dentro da sua casa, uma situação financeira, psicológica, um estado psicológico, no seu serviço, você chegou a um determinado ponto que você não tem mais, não vê mais saída. Mas com a capacidade de Deus, com a unção do Espírito Santo de Deus, você vai criar táticas e você mesmo vai conseguir sair dessa situação. Tudo isso está no currículo de Davi. Porque um dia, e Davi, ele foi um dos reis mais bem-sucedidos de Israel, e mais conhecido e mais respeitado de Israel. Davi sofreu várias emboscadas pelo próprio Saul. Teve uma vez que ele falou, ele não queria casar com a filha do rei, porque ele falou assim: olha, eu não tenho condições de ser genro do rei, eu vim de uma família pobre e eu não faço parte da dinastia. Isso daí é impossível. O próprio Saul, ele coloca os conselheiros para ir até Davi e fala: olha, Saul está se alegrando, gosta de você e quer que você seja genro. É mentira, era uma armadilha. Porque Saul tinha em mente, quando ele falar que quer ser meu genro, eu vou falar: então você tem que matar 100 filisteus. Essa é a prova de que eu posso confiar minha filha a você. E ele vai insistindo com Davi, até Davi colocou isso na mente de Davi, e Davi falou: opa, eu acho que vai ser uma boa ideia ser genro do rei. E quando ele chega para Saul e fala: eu abracei a ideia, eu quero ser seu genro, então Saul fala: agora chegou a hora de dar o bote. Para você ser meu genro, para você provar sua lealdade a mim, vai e vinga dos filisteus e traz para mim 100 cabeças, 100 crepúsculos. E ele já mandou mensageiros lá em conluio dizer para montar uma armadilha. Davi está indo com os seus homens, mata todos. Agora é a oportunidade de vocês acabar com esse homem. Davi, ao invés de matar 100 filisteus, como Saul pediu, ele matou quantos? 200. Porque a unção de Deus estava sobre Davi. E talvez as pessoas vão te submeter a desafios extremos, a situações extremas. Muitos querem o seu bem, mas muitos também querem o seu mal. E você vai passar por cima e vai vencer.
porque a unção de Deus está sobre você. Não importa o que as pessoas falavam de Davi. Não importa o que a dinastia falava de Davi. Ele tinha a unção de Deus e, portanto, sabia aonde iria chegar. Eu pergunto, e você? Sabe para onde você está indo? Sabe aonde você quer chegar? Você tem a unção de Deus? Porque se você não tiver a unção de Deus, você precisa provocá-la. Ah, mas Davi não provocou, ele estava lá no pasto pastoreando, de repente chegou o juiz de Israel e meio que convidou ele, parece que caiu do céu. Pois é, então vamos falar de Salomão, que provocou essa unção. E está lá em 2 Crônicas, capítulo 1, a partir do versículo 6. Quando Davi está quase morrendo, ele coloca Salomão, seu filho, para reinar no seu lugar. Salomão assume o trono e aí ele começa a olhar para trás. Ele pensa, eu vou substituir nada mais nada menos que Davi. Eu não tenho habilidades militares. Eu não sei manusear a espada. Eu não tenho sangue que corre o mesmo sangue corre na veia, mas não é com a mesma veemência, no sentido figurativo. Obviamente, Salomão, ele se sente impotente. Ele se sente incapaz de desenvolver ou cumprir com o seu ofício no lugar onde ele estava. E agora? Então Davi entende uma coisa que eu e você devemos entender. Deus trabalha de forma peculiar na vida de cada um de nós. Eu quero acreditar que Salomão, ele teve um estalo na memória. Eu acho que ele pensou assim, peraí, quando Moisés morreu, quem assumiu no seu lugar? Josué. Um fato curioso, quando Moisés morre, o cajado some, certo? Sumiu. Quando Deus diz, Josué, Moisés se foi, agora é com você, parece que eu vejo Josué perguntando, mas então cadê o cajado? E parece que eu vejo Deus respondendo, esquece o cajado, agora é espada. E Deus diz, e assim como eu fui com Moisés, eu também serei contigo. Olha aí o segredo. Eu acredito que é isso que Salomão percebeu. Eu posso não ter as mesmas habilidades militares que meu pai teve. Eu posso não ter o mesmo jeito, o mesmo estilo que meu pai teve. Eu posso não ser igual ao meu pai. Mas uma coisa nós podemos ter em comum. O quê? A unção. Aí ele vai provocar. Salomão ainda com medo, ainda impotente, ainda se sentindo sem condições de estar ali, com medo, em pânico, assumiu a cadeira de um homem que tinha um currículo ímpar. William Barker, ele vai dizer que Salomão chama um dos seus príncipes e fala, vai até o pasto e vocês vão contar para mim quantos novilhos de 0 a 3 anos o meu pai deixou. Espera aí, antes de vocês irem, calma aí. Vocês contam e separam. Vocês vão colocar num curral separado, num pasto separado. E vem e fala comigo quanto deu. Foram, contaram, voltaram. 5.000. Ele falou, beleza, separaram sim. Agora volte lá e conta os novilhos de 4 a 5 anos. E coloca separada. Eles contaram. Deu 3.000. 5.000 de 0 a 3 e 3.000 de 4 a 5 anos.
Deu total de quanto? 8.000. Ô rei, o que o senhor vai fazer com esses 8 novilhos aqui? Nós vamos oferecer. Tudo isso. Mas o senhor ficou maluco, é muita coisa. Como é que nós vamos oferecer? Porque Salomão, ele descobriu o segredo. Eu preciso ter a mesma unção que esteve com meu pai. Eu preciso ser capacitado da mesma forma que o meu pai foi, senão eu não vou conseguir segurar a bola. Oh, meu querido, minha querida, será se nós temos nos preocupado em buscar a unção de Deus? Porque o que eu vejo é que nós queremos resolver do nosso jeito. Obviamente Deus gosta de pessoas que têm iniciativa e que vão e que tentam resolver. Mas a partir do momento que você percebe que não consegue mais resolver, que não está mais no seu alcance, você precisa pedir a intervenção divina. Porque senão você estará dando murro em arguilhões, em ponta de lança, e não vai chegar a lugar nenhum. Salomão então determina: nós iremos ofertar 18 novilhos de manhã e 24 novilhos à tarde. E feito como determinou: de manhã 18 novilhos, à tarde 24 novilhos. De manhã 18 novilhos e à tarde 24 novilhos. Ô Salomão, já tem uma semana que estamos fazendo isso, não vamos parar não? Ainda não, porque Deus ainda não respondeu. Vamos continuar, 18 novilhos de manhã e 24 novilhos à tarde. Quando chegou no número 1000, Deus brada do céu e responde a Salomão. Eu vou lhe dizer uma coisa: se você buscar a Deus de todo o seu coração, Ele te responderá. Glória a Deus. Se você clamar por Deus, Ele vai te responder. E se não for de imediato, continue insistindo. Porque Ele não vai te abandonar. Ele não vai deixar você no vácuo. Até para você de casa, Ele te responderá. Glória a Deus. Independente de onde quer que você esteja. Ah, mas eu não frequento igreja. Ah, não interessa. Se você chamar a Deus, Ele vai te responder. Amém? Quem sabe você está agora numa prisão. Quem sabe você está no hospital. Se você clamar a Deus, Ele vai te responder. Independente do seu estado de espírito, do seu estado emocional, Ele vai te responder. 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 6 diz: e Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Então, no versículo 7, naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que queres, que eu te darei. Oh, glória a Deus. No versículo 10, Salomão responde: dá-me agora, pois, sabedoria e conhecimento para que possa sair e entrar perante este povo, pois quem poderia julgar este povo teu tão grande? O que Salomão está dizendo? Quem poderia dar conta desse recado se não tiver sabedoria e conhecimento? É isso que eu estou lhe pedindo. Aí, no versículo 12, Deus responde: sabedoria e conhecimento te darei, te são dados, e te darei também riquezas, bens e honras, quais não teve nenhum rei antes de ti, e nem depois de ti haverá. Você pode dar uma glória a Deus por isso aí? Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia! O homem prepotente, em outra hora, e por causa disso ficou impotente. Ele era prepotente até assumir o trono. Quando assume o trono, ele se sente impotente, incapaz, fraco. Agora
ele recebe de Deus sabedoria, conhecimento. Aí você que está em casa pode perguntar assim: ué, mas ele pediu sabedoria e conhecimento e Deus deu também para ele riquezas, bens e honras? Bens não é a mesma coisa de riqueza? Não. Não é diferente. Prosperidade, além de bens e honra. Deixa eu pegar um gancho aqui em honra. Porque tudo que Deus promete, Ele cumpre. O Salomão recebeu isso e ele teve um primeiro grande caso, que foi as duas mães que tiveram 2 filhos, mais ou menos no mesmo tempo, na mesma época. Aí uma mãe dorme em cima do filho e ele morre. Aí ela acorda e vê que o filho morreu. Meu Deus, e agora? O que eu faço? Tem a minha colega de quarto, então eu vou pegar o meu filho morto, colocar no canto dela e pegar o dela e ficar para mim. Ninguém vai saber, é a minha palavra contra dela, e é isso, e é porque é mesmo. Olha que coisa maligna. Isso foi parar lá em Salomão para ele julgar. E uma mãe falava: o filho é meu, a outra: mentira, o filho é meu. E as duas chorando, porque a mãe falsa pode muito bem fazer um teatro. E chorou. E aí o povo que desacreditava de Salomão falava assim: Salomão é um cara muito tranquilo, Salomão não tem o estilo não tem o mesmo estilo do pai, isso nunca aconteceu aqui em Israel, eu quero ver ele sair dessa. Mas veja a diferença de quem recebeu unção e agora é capaz para exercer o seu papel, para cumprir com o seu ofício. Não tinha DNA. Então Salomão, de forma tranquila, calma e serena, ele pede algo absurdo e que causou choque para todo mundo. Ele diz: tá bom, chega de choro, chega de grito, chega de desespero, chega de contenda, chega de briga, vamos resolver esse negócio agora. Soldado, pega a bainha. Ele desembaiou a bainha, tira a espada, porque aí tem mais uma pressão psicológica. Pega o menino, coloca a cabeça para baixo, as pernas, vai partir ele de cima e embaixo e vai dar metade para. Acabou a briga. Acabou. Quando o filho tá brigando, só tem um brinquedo, o que o pai fala? Ou toma, esconde, ou então pega e quebra no meio da, né? Aí a mãe, que era a falsa mulher, a falsa mãe, ela diz: bem feito, meu rei que vive. Começou a bajular Salomão e começou a elogiar Salomão. Bem que eu vi que o senhor resolveria o problema, rei de Israel, por isso que o senhor está nessa cadeira. Eu estou conjecturando para você entender e entrar na história junto comigo. A verdadeira mãe falou: rei, não mata o filho não, dê para ela então, mas eu quero que ele viva. Aí o rei Salomão: aí ó, a mãe é essa daqui, dê para ela. E com certeza julgou a outra, e ela foi penalizada. O povo: uau, 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 que magnífico! Ele conseguiu! Mas que homem mais sábio! Isso foi parar a 1.600 quilômetros de onde ele morava. A rainha de Sabá. Eu preciso terminar, que eu já me empolguei, né? Eu vou parar mais 5 minutos, viu? Aguenta aí, você que está em casa, aguenta mais um pouquinho aí. A rainha de Sabá foi então ver Salomão. Falou: peraí, 4 meses de viagem para chegar até Salomão, e falaram assim: mas eu ouvi dizer tão bem do senhor, diz que o senhor é sábio, entendido, que não há ninguém igual ao senhor. Eu trouxe enigmas para o senhor decifrar, eu trouxe perguntas para o senhor responder, alguns conhecimentos gerais que o senhor vai me explicar. Se o senhor responder e decifrar, explicar tudo, aí sim eu sairei daqui convencida. Salomão: pois bem, mande. Então, durante alguns dias, ela faz várias perguntas e Salomão responde. Vários enigmas e Salomão decodifica. E Salomão discerne. Vários assuntos de conhecimentos gerais. Salomão foi o primeiro a olhar para a teia da aranha e dizer por que a teia agarra em tudo, gruda em tudo, mas não gruda na aranha. Salomão foi o primeiro a descrever o corpo de uma formiga.
O que ela tem? Como que funciona o mecanismo de respiração? Mas Deus fala, Salomão, não é para você ficar olhando para teia de aranha e nem escrevendo corpo de formiga. Eu chamei você para coisas maiores. Porque Deus não dá dons e nem nos dá unção e capacidade para a gente ficar se exibindo. Sim ou não? Ele nos dá, nos capacita para nós podermos fazer aquilo que precisa ser feito de acordo com a vontade de Deus. Mas uma das histórias mais lindas é quando, eu não canso de contar isso, quando Salomão está na sacada do seu palácio, a rainha de Sabá está lá embaixo. E ela chega, eu quero ver se essa ele vai matar. Não tem como, ele não é adivinhão. Pegou, trouxe 2 rosas idênticas e perguntou para Salomão, qual dessas rosas é a natural e qual dessas é a artificial? E agora, como é que o homem vai responder isso daí? Irmãos, você que está aí na sua casa, veja, não é magia, não é adivinhação, é sabedoria, estratégia, paciência, cabeça, como diz o Jorge, um abraço para o Jorge Teixeira e sua família. Quando a rainha, ela pergunta, Salomão faz igual o pastor Valdir, põe a mão aqui e começa a observar lá de cima. Salomão, fica em cima, não desce aqui não. Fala daí de cima. Aí Salomão espera um bocadinho. Ela está num jardim onde tem várias abelhas. Não é possível que pelo menos uma dessas abelhas vai sentar numa dessas rodas. Eu vou esperar. Calma, eu vou lhe responder. Não tenha pressa. A abelha senta em uma rosa. Aí ele não responde ainda não. Espera. Calmo, sem ansiedade, sereno e tranquilo, sem tomar decisões precipitadas. Receba essa aí, viu? Não fica apavorado, não. Então, a abelha senta na rosa, ele espera um pouquinho, ela não fica lá. Ela quer recolher o néctar, mas na rosa artificial não tem néctar. Ela sai da artificial e vai para a natural. E Salomão, a da direita é artificial, a da esquerda é natural. E a rainha que estava fitada nele, com medo dele fazer alguma, né? Ela falou, mas eu não vi, como que o senhor percebeu? Eu não vou contar. Isso é sabedoria. As pessoas tentam pegar você na curva, você tem uma saída. Eu poderia contar várias outras. Mas para a gente finalizar, Salomão então resolveu alguns problemas gigantescos com a capacidade que Deus lhe deu, mas ele resolveu com tanta facilidade. Uma, eu já falei, que foi a das mães, audiência. Mas teve uma outra também que ele resolveu, foi o problema de encontrar um lugar permanente para o povo adorar a Deus. Aonde é que iria construir o templo? Você já pensou que dor de cabeça teve? Não, eu quero que seja aqui. Não, tem que ser aqui nesse lugar. Imagina a briga política, interesses. Salomão definiu o lugar. A história diz que Salomão, ele falou assim, olha, tá aqui os arquitetos, os mestres de obras, os engenheiros. Eu quero uma pedra aqui nesse lugar. Uma pedra bem grande. Vocês não vão talhar essa pedra aqui dentro da casa. Mas por que, Salomão? Porque aqui é a casa de Deus. Olha o temor e o respeito a Deus. O mínimo de barulho que vocês puderem fazer aqui dentro, vocês vão fazer. Talha lá na montanha e traz e coloca aqui. Mas e quando a gente for colocar essa pedra aqui, não vai ter que usar o martelo para bater? Sim, vocês vão pegar um pano e enrolar no martelo para bater na pedra. É por isso que ele vai dizer assim, o temor do Senhor, o princípio da sabedoria, é o temor ao Senhor. Às vezes nós entramos na casa de Deus de qualquer forma.
história diz, a Bíblia diz que quando terminou a construção do templo, Deus desceu com os 2 pés. E falou, já que esse lugar foi construído para mim, eu tomo posse agora. Salomão, você sabe, o primo rico, que é o Tiago Negro, ele está fazendo o desafio do rei Salomão, os 31 dias. Salomão conhecido em todos os cantos, tanto na igreja, no cristianismo, quanto no mundo secular. É um homem que serve como referência. Mas ele tinha capacidade? Ele se sentia capaz? Não. Mas ele provocou a unção. E eu lhe chamo para provocar a unção também. A unção do Espírito nos reveste de dentro para fora, promovendo em nós a transformação. Eu falei para minha esposa um dia desses. Os problemas que nós enfrentamos, nós podemos sair de qualquer problema. Nós podemos ter a solução para qualquer problema, se nós tivermos a unção de Deus conosco. Se nós formos capacitados por Deus. Então, a unção do Espírito nos reveste de dentro para fora, promovendo em nós transformação. Nos possibilita fazer o extraordinário, aquilo que é fora do comum. Nos dá poder para resistir e vencer com entusiasmo. Não é vencer cansado dizendo, ó céus, ó terra, você luta e luta bastante, e você vence e vence com entusiasmo, e vence sorrindo, e vence alegre. Aleluia. Mas a unção do Espírito Santo nos dá capacidade. Ela é a capacidade dada a determinada pessoa pelo Espírito Santo para fazer o que a maioria ou ninguém pode fazer. Que Deus lhe abençoe e um forte abraço para cada um de vocês. Graças a Deus.